nosso encontro já está no ar. E no programa de hoje, o Frei Jonas Nogueira vai nos falar sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que esse ano completa 72 anos que foi proclamado solenemente. No quadro Vivendo a Vocação, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do padre Rafael de la Torre, que esse ano celebra 50 anos de ordenação sacerdotal. E também você assiste ao 5º episódio da série do Cat Jim. Na última quinta-feira, nosso arcebispo Dom João Justino recebeu em sessão solene na Câmara Municipal de Goiânia a medalha Pedro Ludovico Teixeira e também a entrega do título de cidadão goianiense. Com o tema Eis aí a tua mãe, a comunidade católica Shalom de Goiânia realizou o primeiro Congresso Mariano, que aconteceu entre os dias 20 a 22 de maio. Na última sexta-feira, chegou a Goiânia a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. A imagem estará presente no evento Totus Tus e fará uma peregrinação por algumas paróquias da nossa arquidiocese. No mês de junho, tradicionalmente, celebramos a festa em honra aos santos juninos. É tradição a realização das festas juninas em várias paróquias da arquidiocese, com quadrilhas e a tradicional quermesse. Acompanhe a programação em nosso site. Neste mês mariano, você está acompanhando conosco uma série de vídeos sobre os dogmas de Nossa Senhora. Dogma é uma verdade de fé definida de forma explícita e solene pelo magistério da Igreja. Em relação a Maria, nós temos 4 definições dogmáticas: Maria, Mãe de Deus, Virgindade Perpétua, Imaculada Conceição e Assunção de Maria. Hoje, Frei Jonas Nogueira, da Arquidiocese de Belo Horizonte, doutor em Teologia Sistemática com pesquisa em Mariologia, vai nos falar sobre o dogma Assunção de Nossa Senhora. Esse mistério da Assunção diz para nós que Deus olhou para a vida de Maria e viu que nela tudo era bom, que tudo correspondia ao seu coração. Então ele assumiu toda a vida de Maria como dele, como um sinal de salvação, como um sinal de graça. Não de Maria, mas em Maria nós encontramos esse sinal de salvação, esse sinal do destino de todo ser humano, que é a ressurreição no último dia. Ela recebe isso de um modo antecipado. Todo dogma ele tem que ter uma base bíblica, mas essa base bíblica ela não precisa ser uma base direta, como nós tomamos da virgindade. A virgindade nos fala da virgindade antes do parto, e da virgindade antes do parto nós entendemos uma virgindade perpétua. Aqui, quando nós tomamos esse dogma e perguntamos onde está isso na Bíblia, nós vamos dizer, olha, ele de modo direto não está na Bíblia. Mas onde que nós nos fundamentamos nisso? Nas palavras do apóstolo, que vai falar das primícias da ressurreição, que os justos receberão. Então, Maria, ela está no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras a sua maternidade, o seu discipulado, a sua presença ao pé da cruz, quando olhamos Maria em Atos e com a igreja em oração, e olhamos depois para alguns dados da história da devoção, quando não se existe registro do corpo de Maria, uma relíquia do corpo de Maria, entendeu-se que, por toda a vida de Maria que está registrada nas Escrituras, o que Paulo fala sobre as primícias do ressuscitado, que ressuscitarão como um sinal para ele. Entende-se que, de um modo singular, a Mãe de Deus foi assumida. Ela toma um lugar em corpo e alma, ou seja, uma expressão que fala da sua inteireza, junto da glória de Deus. A grande dificuldade, porque a gente tem que aqui nos libertar da ideia de espaço, porque nós estamos no tempo e no espaço. Então, qual que é o espaço que Maria está? Essa pergunta nós não alcançamos, porque ela está em outra lógica, a lógica dos ressuscitados, a lógica do corpo glorioso. E para nós, biologicamente, em termos de tempo e de espaço, dizer como se situa nessas realidades um corpo glorioso, nós não alcançamos essa resposta. Nós temos 2 igrejas em Jerusalém. Uma igreja que é custodiada pelos beneditinos, que seria o lugar onde Maria teria morrido.
e depois uma outra igreja que está sob a custódia dos nossos irmãos ortodoxos, que seria o túmulo vazio de Maria. São igrejas, a segunda igreja, né, do túmulo de Maria é uma igreja muito antiga. Os estudos, né, que se tem feito de arqueologia cada vez se surpreendem com indícios de maior antiguidade dessa igreja. Então, acredita-se hoje pela arqueologia que essa doutrina, que essa fé, que essa compreensão do túmulo vazio de Maria seja bem antiga, alcançando talvez, ainda não, os estudos não estão concluídos, o tempo do apóstolo João, mais ou menos no ano 100. Então, esse é um indício de antiguidade, que depois, mais para frente, no século IV, isso vai se transformar numa liturgia que se chama Dormição de Maria, porque a palavra morte, ela é uma palavra que a comunidade cristã é como se no ouvido doesse, né? Morte de Maria, não, ela não morreu, ela dormiu. De fato, é uma expressão para falar da morte. É porque no nosso coração, no nosso senso de fé, nós não pensamos Maria, nós sempre pensamos Maria viva, né? E a igreja já traz isso na sua antiguidade. Então, porque ela traz essa antiguidade, ela cunhou essa palavra para falar da passagem, do trânsito, da dormição de Maria. E com isso, é claro, a compreensão desse mistério foi evoluindo. Depois essa festa que existia no Ocidente, no Oriente, ela passa para o Ocidente e nós vamos crescendo nessa compreensão até 1950, quando o Papa declara esse quarto dogma mariano. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. No dia 30 de maio comemoram um aniversário o diácono Dino Magalhães, o padre Fênix de Oliveira e o padre Ildefonso Braz dos Santos. E no dia 2 de junho é aniversário do padre José de Oliveira da Silva. Parabéns para todos os aniversariantes e para você também aí de casa que comemora mais um ano de vida nesta semana. Que seu caminho seja repleto de alegria, de saúde e de paz. No próximo bloco, você assiste à cobertura da Santa Missa em honra a Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de nossa arquidiocese e da cidade de Goiânia. Nós vamos para o intervalo e rapidinho voltamos. No dia 24 de maio, celebramos Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de nossa arquidiocese e também da cidade de Goiânia. A imagem de Nossa Senhora Auxiliadora chegou a Goiânia em 1942 para as comemorações do batismo cultural da nova capital do estado de Goiás. A imagem foi colocada no altar preparado na Praça Cívica, onde foi celebrada a Santa Missa de inauguração oficial da cidade no dia 5 de julho de 1942. O arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, nos fala sobre a importância de celebrar esta festa tão bonita em honra a Nossa Senhora Auxiliadora. Para mim foi motivo de grande alegria presidir em nossa Catedral Metropolitana a festa, a solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora, que é a titular de nossa Catedral Metropolitana, é a padroeira de Goiânia e da Arquidiocese. É a primeira vez que celebro esta solenidade, que presido na qualidade de arcebispo metropolitano, tendo aqui chegado em fevereiro. Vi o carinho do povo ao se preparar para esta festa. Não apenas a comunidade paroquial de nossa catedral, mas de diversas comunidades onde Nossa Senhora Auxiliadora é venerada. Temos outras paróquias com o título de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, aqui mesmo em Goiânia. Mas temos ainda em Leopoldo de Bulhões, em Senador Canedo. Enfim, há um carinho muito terno do povo goiano e do povo da Arquidiocese com Nossa Senhora Auxiliadora. É bonito de ver essa devoção. O senhor Luiz Carlos Gomes e a senhora Sueli Maria Machado participaram da solenidade em honra a Nossa Senhora Auxiliadora. Eles nos contam a emoção e a alegria de participar esse ano de forma presencial. Já estou aqui na Catedral participando dessa missa há mais ou menos uns 22 a 23 anos. Participo porque eu tenho fé e acredito que ela é a nossa mãe, a Mãe de Deus, que ela nos ampara, apoia,
tudo que eu vejo, hoje mesmo eu acordei de manhã, falei, nossa, se eu tivesse vindo na missa das 7, eu tinha perdido essa festa, eu estava pensando aqui agora. Olha, já tem muitos anos, eu sou consagrada a Nossa Senhora. Eu fui consagrada lá na Sagrada Família com o Padre Luiz Augusto e é a minha paixão. A Nossa Senhora é minha paixão, Jesus. Nossa. Fico muito feliz de participar e poder, inclusive, ajudar meus filhos a conversão também. Como templo do teu infinito amor, quero pôr a minha vida ao teu dispor. Vem viver, vem morar em mim, Senhor. Eu fui sempre coroinha lá numa aldeia no centro da Espanha. Era coroinha e o padre pois viu em mim algum indício de que poderia ir para o seminário. E ele me pegou na motocicleta, ele me levou lá, me apresentou aos padres agostinianos lá na cidade de Palencia. E mais que escolher, eu fui escolhido, porque me colocaram lá. E os agostinianos fui porque tinha uma prima, Teresa de la Torre, que era agostiniana, e estava lá precisamente ao lado de um convento de religiosas agostinianas, ao lado do seminário menor. Então, isso para mim era como um amparo e um refúgio. Meu lema é a palavra. A palavra de Deus se fez carne. Então, a palavra se fez carne para mim é tudo. É como resumo, a síntese de toda a Sagrada Escritura, a tradição e padres da igreja e concílios. Essa palavra que é Cristo Jesus, que se faz vida, que transforma a nossa vida pelo Espírito Santo e que nos leva ao Pai através do serviço à comunidade, também pela palavra e o sacramento, também pela palavra como ordem na nossa vida, orientação na nossa comunidade. Claro que valeu a pena. Sem dúvida que valeu a pena, e valeu tanto que se outra vida tivesse outra vida, eu dedicaria para esta mesma vocação e missão, como realizar a minha vida em função da palavra de Deus, da comunidade e do anúncio. Definitivamente quero te dar, Senhor, o meu sim. E no próximo bloco você assiste ao 5º episódio da série do Cat Jean. E depois, Padre Rafael Gonçalves nos fala sobre a solenidade da Ascensão do Senhor, celebrada neste próximo domingo. Estamos de volta, e a família é a primeira comunidade. De que forma podemos absorver melhor os benefícios da família para a sociedade? É o que vamos refletir no 5º episódio da série do Cat Jean. O projeto do Cat Jean é uma iniciativa que foi pensada pelo Seminário Santa Cruz e produzida pelos seminaristas da Arquidiocese de Goiânia para divulgar a doutrina social da Igreja Católica, conscientizar e motivar os jovens para o exercício da cidadania. Enquanto criaturas de Deus, somos seres comunitários criados para viver em comunidade. A família é a primeira comunidade. Muitos relatos bíblicos mencionam a importância da família, mas nos tempos atuais, a família enfrenta muitos desafios. De que forma podemos absorver melhor os benefícios da família para a sociedade? O do Cat Jean, provido da doutrina da Igreja, nos ajuda a compreender melhor essa questão. Aos olhos da Igreja, a família é tida como a primeira e mais importante comunidade, uma instituição divina. É na família que nos relacionamos uns com os outros. Aprendemos valores essenciais e indispensáveis para viver bem na sociedade. Mas, infelizmente, vemos muitos aspectos mundanos que tentam desabilitar a integridade da família, fazendo de seus membros pessoas com mentalidade interesseira
e compromissadas apenas consigo mesmas. Cresce dentro dos lares o egoísmo, o individualismo, a rivalidade, a falta de comunhão entre seus membros. São famílias que acabam inseridas numa cultura do descartável, que rompem relações essenciais para a humanidade em seus diversos níveis e grupos sociais. Como nos ensinou o grande São João Paulo II, relegar a família para um papel subalterno e secundário, excluindo-a da posição que lhe compete na sociedade, significa causar um grave dano ao crescimento autêntico do corpo social inteiro. A Sagrada Escritura destaca a importância e a centralidade da família no plano divino da salvação. É a família o lugar primário da humanização da pessoa e da sociedade, o berço da vida e do amor, nos ensina assim a Igreja. A família, ou na família, nós aprendemos a conviver, a amar, a perdoar, a compartilhar as alegrias e as tristezas. A família é desígnio divino, necessidade nossa e compromisso de cada um de seus membros. Cada membro de uma família deve carregar consigo as experiências que serão base e fundamento para a sua vivência comum. São experiências de cuidado, zelo, responsabilidade e colaboração mútua. A contribuição da família para a sociedade, de modo geral, é insubstituível, pois uma sociedade só vai progredir à medida em que praticar as experiências do seio familiar. Essa escola familiar evita que a sociedade adoeça e dependa de curativos doloridos, como centros de acolhimentos educativos ou de terapia para drogas. Desde as crianças, os jovens e os mais idosos, todos os integrantes do seio familiar são necessários no cotidiano de nossa sociedade. Assim, como a família contribui para a sociedade, espera-se que também a sociedade e o Estado devem favorecer o bem da família. Portanto, criar condições básicas para que a família, instituição independente e livre, possa cumprir a sua missão com suas naturais disposições. Dessa forma, espera-se que o Estado reconheça a família como essencial e indispensável na formação do homem, respeitando a vida em todas as suas fases, sobretudo no seu início e no seu término, como também permitir que as famílias realizem de forma adequada as próprias tarefas. Hoje nós estamos com 2 projetos que estamos trabalhando bem intensamente. O primeiro é a implantação da pastoral familiar nas paróquias e o outro é os encontros de preparação para a vida matrimonial na dinâmica paroquial, os EPVM, onde nós estamos levando essa formação para os agentes, para eles entenderem como que é a dinâmica, essa metodologia de acompanhar. Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte de uma coleção de 12 episódios que foram feitos em parceria entre o Seminário Santa Cruz e a Arquidiocese de Goiânia. Ficou interessado em saber mais sobre a doutrina social da Igreja? Siga o nosso Instagram, @duquetgim, e acompanhe as nossas produções. Iniciamos hoje uma nova série em nossas redes sociais. Sempre na proximidade de alguma solenidade ou festa da nossa igreja, nós vamos te ajudar a compreender o significado de cada uma delas. Para começar, vamos falar sobre a Ascensão do Senhor, que acontece 40 dias após a solenidade da Páscoa. A Ascensão de Jesus não é uma despedida, mas sim um novo modo de sua presença. Ele agora continua agindo através daqueles que nele acreditam e se dispõe a continuar o seu amor no mundo. A solenidade da Ascensão do Senhor podemos dividir em 3 pontos. O primeiro deles é o ponto litúrgico. A própria liturgia da palavra e a eucologia, as orações da solenidade durante a missa, nos ajudam a entender o quão profunda é essa festa. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho do mesmo autor, São Lucas, nos relatam como Cristo sobe ao céu, historicamente, biblicamente, e as orações da missa, seja a oração coleta ou prefácio,
já canta unido à igreja que a nossa ascensão também é a ascensão de Cristo, que a vitória de Cristo é a nossa vitória. A oração coleta deixa isso muito claro quando diz que a ascensão do Filho de Deus já é nossa vitória. Esse é o ponto litúrgico essencial da ascensão do Senhor. Cristo que sobe ao céu, mas não deixa a sua igreja, a sua esposa, sozinha. E essa é a nossa esperança. Por isso o ponto litúrgico nos ajuda a entender que também nós devemos olhar para o céu com esperança. Cristo sobe ao céu e, como diz as leituras da liturgia da palavra, não nos deixa só, nos promete o Espírito Santo. A própria semana que vai da ascensão do Senhor até Pentecostes nos fala da grande promessa da vinda, do dom do Espírito Santo. Por isso, a ascensão do Senhor se encontra no coração do tempo pascal. Cristo que sobe ao céu entregando ao seu Pai o reino que somos nós. É a vitória de Cristo. O homem, quando peca, infelizmente, concede ao demônio o reino deste mundo. E até então, como diz São João, o príncipe desse mundo é o demônio que nos enganava com medo da morte. E Cristo, vencendo a morte, pode elevar a nossa humanidade até Deus. Esse é o primeiro ponto, o ponto litúrgico. E o segundo ponto litúrgico é o sentido catequético. A igreja que é mãe e que não celebra uma solenidade por acaso. Nos ajuda a olhar para o céu, desde a sua própria liturgia, nos ensina que também na nossa vida devemos viver a ascensão do Senhor. Quantos problemas temos em nossas vidas, quanto essa festa pode dar um sentido pleno a esses problemas, a nossa vida, a nossa caminhada como igreja. A igreja é esposa de Cristo, é corpo de Cristo, como diz São Paulo. E como é bom saber que a cabeça desse corpo já está gloriosa no céu, fazendo a ponte perfeita entre a igreja celeste, aqueles que já nos precederam, os santos, a comunhão plena, com a igreja peregrina, que somos nós. A união perfeita da cabeça, que é Cristo, gloriosa no céu, e o corpo, ainda peregrino na terra, é o sentido pleno do que é ser igreja, do que é ser comunidade cristã. E o terceiro, o último ponto, e não menos importante, é o ponto da espiritualidade. Como a ascensão do Senhor pode nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia de cristão, de comunidade cristã, de igreja, devemos olhar para o céu. A virtude teologal da esperança se encaixa perfeitamente no sentido espiritual dessa solenidade, porque devemos fazer tudo em nossa vida, seja qual for a tua missão, a tua vocação, olhando para o céu. Ao acordar, olhar para o céu. Ao viver o teu dia a dia, olhar para o céu. Antes de dormir, olhar para o céu. Viver olhando para o céu. Cristo já está glorioso. E não deixe a sua igreja órfã, não deixe a sua esposa viúva, porque Ele vai preparar uma morada, como Ele mesmo promete, e voltará. Por isso a ascensão do Senhor nos ajuda neste domingo e por toda a nossa vida a olharmos para o céu. Existe o céu, ele está aberto e já existe um corpo humano. Temos que lembrar que Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso, subindo ao céu, subiu com o seu corpo humano, glorioso, mas um corpo humano. Por isso a Trindade agora não tem apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem também o verdadeiro homem que é Cristo. E essa é a nossa esperança, que o Senhor nos conceda a graça de olharmos para o céu nessa grande solenidade da ascensão do Senhor e aguardarmos a promessa com firme esperança que o Espírito Santo virá e também fará morada em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso encontro de hoje fica por aqui, mas fique conectado com a gente pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Para terminar o nosso encontro, tem a bênção com o diácono Amarildo Martins. Desejamos um bom fim de semana para todos vocês. Até a próxima. Tchau. O Senhor derrama sobre nós toda a sua graça, toda a sua bênção. Que Ele possa mesmo abrir para nós o seu coração e derramar sobre nós, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, a bênção de um Deus todo-poderoso e amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero pôr a minha vida ao teu dispor. Vem viver, vem morar em mim, Senhor. Que já não seja eu quem viva, mas tu em mim.